fazer contato agora com o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio, as imagens do Rio de Janeiro ontem eram impressionantes, né? Ali da orla de Copacabana, tomada por manifestantes. Foi impressionante. Houve outra manifestação perto dali, né? Mas em termos de volume, de dimensão, de quantidade de pessoas, aquela em Copacabana foi impressionante. A gente está no day after, no dia seguinte dessas manifestações. Mas também para falar sobre outros assuntos aqui com o Cristiano Pinho, porque hoje é dia de vacinação retomada no Rio de Janeiro, né, Pinho? Bom dia. Isso, Sheila. Bom dia para você também, bom dia a todos. Finalmente, depois de uma semana de paralisação, mais uma paralisação, né, no calendário regular aqui do Rio, que tem cobrado bastante o Ministério da Saúde para o envio de mais doses que sejam suficientes para poder manter a campanha sem qualquer pedra no caminho, sem nenhum obstáculo, só que não está sendo assim que está acontecendo. A gente teve aí uma semana de paralisação e hoje voltam a ser vacinadas as adolescentes. Inicialmente, hoje e amanhã, meninas de 15 anos de idade. E aí, na sexta-feira, viraria a chave para os garotos de 15 anos. Só que a prefeitura já disse que se não chegarem outros lotes da Pfizer entre hoje e amanhã, vai ter que suspender de novo o calendário amanhã. Então, a gente retoma a vacina com esse sentimento de esperança, de avançar na imunização dos adolescentes, mas com a pulga atrás da orelha para saber se as remessas que o Ministério da Saúde prometeu vão chegar ou não. E aí tem também a aplicação da segunda dose e a continuidade da dose de reforço nos idosos que moram em asilos até o dia 10 de setembro, reta final do calendário, mas dependendo desse envio de doses do Ministério da Saúde em maior número que a Prefeitura já cobrou tanto. Presença de público autorizada no Maracanã para os próximos jogos, Pinho? Dos próximos 3 jogos do Flamengo, Sheila, foi atendendo a um pedido específico da diretoria que vinha se articulando para poder levar todas as partidas para o estádio Mané Garrincha em Brasília, devido à autorização do governo do Distrito Federal para que tivesse público lá em maior número do que a Prefeitura do Rio vinha cedendo. O município chegou a autorizar lá atrás 10% da capacidade do Maracanã, que nunca foi para frente porque o Flamengo não queria só 10%, disse que era inviável financeiramente, daria prejuízo. E também depois disso a gente teve uma alta de casos, a prefeitura acabou recuando. Mas agora divulgou uma nota técnica liberando o público para 3 jogos do Flamengo, os 3 próximos no Maracanã. O primeiro no dia 15 de setembro, contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Nesse jogo a autorização é para 35% da capacidade do estádio, que dá mais ou menos 25 mil torcedores. O outro jogo é no dia 19, 4 dias depois, também contra o Grêmio, mas aí pelo Brasileirão, liberação sobe um pouco para 40% da capacidade do estádio, o que dá mais ou menos 28,5 mil de torcedores. E no dia 22 de setembro, pela Libertadores, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, metade do Maracanã liberada, o que dá pouco mais de 35 mil torcedores autorizados a entrar. Aí tem algumas regrinhas nessa nota técnica. O Flamengo até disse que viu excesso, que acha que está rigoroso, mas, na minha modesta opinião, me parecem até regras um pouco frouxas. Primeiro, você tem que apresentar o comprovante de vacinação, mas não é de que você tomou as 2 doses. Tem a ver com a sua idade. Então, se eu, Cristiano Pinho, tomei a primeira dose e ainda não chegou a minha data de tomar a segunda dose, já basta o comprovante de que eu tomei a primeira dose. Além disso, eu preciso apresentar um teste PCR feito em até 48 horas antes da partida com resultado negativo, que vai ser feito em um laboratório exclusivamente autorizado pelo Flamengo. Então, se eu tiver ali o comprovante e o teste negativo, eu estou autorizado a comprar o ingresso e acessar o Maracanã em um desses 3 jogos. A gente vai até repercutir com o prefeito Eduardo Paes, se ele não acha arriscado liberar quem tomou só uma dose, se não seria mais adequado fazer ali a necessidade das 2 doses para que o torcedor acesse o estádio, mas pelo menos por enquanto a decisão é essa, é o que está previsto na nota técnica, e a gente aguarda para saber como vai ser também a divulgação do Flamengo quanto à venda de ingressos. Como não é todo o Maracanã liberado, capacidade máxima, deve ser algo mais pontual para sócios torcedores. Flamengo e Barcelona, de Guayaquil. Ô Pinho. Um PCR não custa barato, hein, gente? Não. Você vai ter que fazer um exclusivamente para ir para o jogo. Tem laboratório que cobra mais de 300 mangos por um exame desses. Uhum. Então o povão vai continuar fora do estádio. Ô Pinho, mas não há um princípio de equivalência aí que faça essas regras valerem
também para os outros times do Rio de Janeiro, pelo menos para o Fluminense, que está disputando a mesma divisão do Flamengo, se a questão for essa? Abre um precedente, né, Megali? A gente vai repercutir isso com o prefeito também, mas a nota técnica ela trata exclusivamente desses 3 jogos do Flamengo. O Fluminense há alguns meses chegou a manifestar o interesse também de fazer um evento teste com público. Na ocasião até sugeriu 10%, que é uma capacidade inferior à autorizada para essas 3 partidas, só que na época a prefeitura negou. Mas agora, diante dessa autorização para o Flamengo, acho que é inevitável que os outros clubes comecem a apresentar também a solicitação, não só o Fluminense no Maracanã, mas o próprio Botafogo e o Vasco, com Engenhão e São Januário respectivamente, se comprovarem que os estádios têm condições de receber o jogo, tanto por protocolos sanitários que têm que ser adotados, como também por conta da capacidade que é menor que a do Maracanã. No Engenhão até um pouco maior que São Januário, mas deveria ter uma análise aí diferente por serem estádios com capacidades e locais diferentes também. Eu vou pedir desculpas públicas aqui ao Cristiano Pinho, porque ele ficou conectado um tempão esperando pra entrar com a gente mais cedo, ali 7h45. A carinha dele. Olha o sorrisinho que ele fez, Sheila, de raiva, de ódio. O balãozinho. Em um segundo tudo pode mudar. Mas em 40 minutos que ele ficou plugado, esperando pra entrar com a gente também. O Pinho ia falar sobre as manifestações no Rio de Janeiro, né? A gente até exibiu ali algumas imagens. E aí eu vou citar o que a Francine Augusto disse ontem, né, repórter que estava acompanhando os protestos ali na orla de Copacabana, que ela diz, é um feriado de sol no Rio de Janeiro em que normalmente em Copacabana a gente não enxergaria a faixa de areia olhando do alto, porque seria muita gente ocupando a praia. E ontem não, que a gente via a faixa de areia, né, com algumas pessoas por ali, mas havia, né, a avenida totalmente ocupada, a calçada totalmente ocupada. Foi uma grande manifestação no Rio. Mas aí, Pinho, só pra gente citar e dizer que a gente não conversou ao vivo com ele. Queiroz participou, né? O ex-assessor de Flávio Bolsonaro participou também e foi, digamos que, homenageado. Foi tietado, Carla. Várias pessoas que estavam ali manifestando apoio ao presidente da República aproveitaram para tirar uma casquinha do Fabrício Queiroz. Lembrando, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que já admitiu que participou do esquema de rachadinhas na Alerj, fazendo o recolhimento do dinheiro para entregar ao senador, que nega veementemente a existência do esquema. O Queiroz ele foi tietado não só pelo povão que estava ali se manifestando, mas também por outros políticos bolsonaristas, um deles, o deputado federal Ottoni de Paula, que há algumas semanas foi alvo de busca e apreensão por atos antidemocráticos, ordem do STF, e ontem voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal. Casquinha da laranja. Tá bom, Pinho. Obrigada, desculpa, viu, pela demora. Mas a culpa foi toda do Pablo Fernandes, você sabe, coitado. né? Coitado do Pablo. Ele já tá desesperado de novo. É isso. Beijo, Pinho. Beijo. Bom trabalho.